todos, aqui é o Rodrigo Lozano, pré-vendas do Grupo IN. No vídeo de hoje nós vamos usar o ClickSense para construir uma aplicação que busca dados de planos de saúde, mais especificamente dados do governo, né, do portal público de dados abertos, onde eu baixei, compactei e sumarizei alguns dados de plano de saúde de contratos ativos e inativos por faixa etária, região geográfica, etc., dentro de um MySQL, e a gente vai enriquecer essa base buscando também dados populacionais do IBGE, que eu fiz o download a partir do site do IBGE. Então a gente vai criar aqui um novo aplicativo, eu estou na minha área de trabalho do ClickSense Enterprise, vou usar a versão Professional que tem a capacidade de construtor, e vou criar aqui esse aplicativo que eu vou chamar de vídeo plano de saúde. Muito bem, ele está abrindo aqui e a gente já vai começar a carregar os dados. O ClickSense ele se conecta em qualquer tipo de fonte de dados, não existe nenhum tipo de restrição nesse sentido. É possível programar as recargas, definir uma dependência, inclusive, de uma recarga sobre a outra, né? Os conectores que já foram usados pelo meu usuário, eles têm uma camada de governança, de controle, e eles ficam histórico aqui na nossa lateral esquerda. Então, repare que eu tenho uma série de conectores que eu já utilizei, páginas da web, REST API, Google Analytics, Facebook, MongoDB. Nesse caso aqui, como eu comentei, a base já está consolidada no MySQL, então eu vou buscar essa base aqui. Tá? A gente pode aplicar algoritmos futuros nessa base, usando tanto bibliotecas já integradas com R, quanto desenvolver algum código em Python para trabalhar integrado com o Click, até por isso eu chamei ela de DB Churn. A gente pode explorar possíveis situações de churn, de evasão de cliente. Então, vocês conseguem ver uma amostra desse dado, posso aplicar algum filtro do que eu quero carregar para dentro do Click. Nessa situação, como a base já está prontinha, eu vou simplesmente mandar adicionar para a memória, tá? Então, ele vai fazer a interpretação dos dados. Se tiverem dados geolocalizados, dados do tipo data, ele já faz para a gente um calendário virtual, O Click tem uma característica bem interessante de trabalhar com os data types, Ele é simplificado, Só tem o tipo geral, geográfico e data. Não tem aquelas desmembramentos de float, string, int, small int, Então facilita bastante a vida do usuário final, Uma vez carregados esses dados aqui, eu posso usar o recurso de ideias, que vai me sugerir análises gráficas, Ele faz uma interpretação do que é dimensão e o que é medida, e me sugere algumas análises gráficas do que eu posso explorar com esse dado. A partir dessas combinações, ele vai me dar algumas sugestões gráficas, Eu posso aderir a essas sugestões ou não, vai depender do meu interesse em entender o que ele jogou para mim, Por exemplo, ele entendeu que a minha principal medida seria a média de dias de permanência, e ele também jogou uma segunda medida de média de idade, e jogou isso para mim ao longo do tempo. Pode ser que seja uma análise interessante, eu vou utilizá-la, por exemplo, no meu primeiro painel. Assim como uma dispersão, essas mesmas medidas, uma pela outra, cada uma no seu eixo. Então, uma vez que eu escolhi essas duas aqui para jogar no painel, e a gente vir nessa aba analisar, a gente já vai ver que tem dois gráficos prontos. O Click gerou isso daqui para a gente. Para enriquecer, como eu havia mencionado antes, nós vamos buscar agora dados do IBGE, que eu já baixei, já fiz o download para minha máquina. Então eu vou mandar adicionar dados, ele vai voltar naquela tela de gerenciador de dados, onde eu vou buscar essa planilha aí do IBGE, com os dados populacionais de 2019, a última apuração que tinha disponível. A planilha tem várias abas, a consolidação está aqui na aba de município, o cabeçalho está na segunda linha, Eu posso escolher o que eu vou usar ou não. Então, por exemplo, a UF, sim, que eu vou fazer a ligação a partir dela, com a nossa base do MySQL, dos planos. Agora, código da UF, código do município, são campos internos dessa planilha, nem vou carregar. O nome do município é legal, porque eu também consigo fazer um drill down geográfico, a partir do estado, descer para o município. E a densidade populacional aqui, estimada, o valor estimado.
Então, quando eu adiciono essa segunda fonte, né, ele me joga automaticamente para a tela do gerenciador de dados, né? Como vocês podem ver aqui, ó, fica sublinhado em laranjinha aqui a parte do gerenciador de dados, e ele já me sugere aplicar a ligação entre os campos UF, que é uma informação que eu tenho dos dois lados, né? Essa chave poderia ser composta, poderia ser customizada. Eu vou usar da inteligência dele já para esse interpretador. E eu recarrego aqui agora a minha base, tendo uma nova fonte, né, onde eu posso criar novas visualizações, né? Como a gente está trabalhando com dados geográficos, faz todo sentido a gente trabalhar aqui com a parte do mapa, né? O mapa ele sempre enriquece qualquer tipo de dashboard, né, para entender comportamento, seja no nível macro, no nível regionalizado, né? E o mapa do ClickSense é muito legal porque a gente pode explorar diversas camadas dentro do mesmo visual, né? Então eu vou criar um primeiro, por exemplo, por estado, né, pela UF, que é o nosso campo de estado nesse caso, né? E aí ele já vai me distribuir, ó, isso é uma situação que acontece bastante nas ferramentas de visualização, o banco de dados interno dela, que resolve o estado por nome, ele pode ter ambiguidade, né? Então existem várias formas de controlar, de contornar essa situação, né? A maneira talvez mais simples aqui para essa demonstração, eu vou simplesmente tirar o modo automático e dizer que a gente está trabalhando somente com o Brasil, né? E aí ele já consegue fazer o polígono regionalizado, tá? No caso da coloração, eu vou colocar um para dimensão, só para ter realce aí, vai ficar bem colorido, né? Não é comum de se usar, mas só para ter um realce. Eu vou diminuir bastante a opacidade para ficar uma visualização um pouco menos poluída. E uma segunda camada que eu posso adicionar aqui, aí eu tenho algumas opções, né? Então, por exemplo, eu vou adicionar uma camada de mancha de calor por município, que é o nosso campo carregado lá do IBGE, que está enriquecendo a nossa base, né? Mesma situação do anterior, né? Só dizer para ele que a gente está trabalhando com o Brasil nessa base. Olha que bacana, eu já tenho uma mancha de calor que me mostra a densidade maior, onde está a maior concentração de registros na minha base de dados, né? Isso é bem interessante poder trabalhar com esse tipo de indicador. Mais uma vez vou diminuir um pouco aqui a opacidade desse indicador para não ficar tão poluído. E uma última camada é bacana também que eu vou poder explorar aqui, ó, do ponto. Vai ser também por município, mas agora eu vou trabalhar com ela de uma maneira um pouco diferente, né? Eu vou acionar essa camada de município do ponto somente no momento em que eu fizer um primeiro filtro, ou seja, que eu selecionar o estado, eu vou simular um drill down para aparecer esse ponto, ó, senão vai ficar uma sobreposição, uma série de pontos um em cima do outro, não vai ficar interessante para a gente visualizar, né? O que eu posso colocar também aqui como tamanho da esfera? Uma medida, né? Eu posso colocar aqui quantos contratos eu tenho em cada um desses municípios, né? E a visualização aqui tem várias opções, né? Eu vou deixar como triângulo. E aí vamos aplicar a nossa controle de exibição da camada. Então essa camada tem uma fórmula que eu posso aplicar, uma forma bastante simples, é um componente, é uma função até interna do clique, ó. Vou pedir para ele se quando a seleção do campo F, ó, repare que ele tem um autocomplete, for igual a 1, esse campo, essa camada aparece, né? Se ela não for igual ao F, ela não, ao F igual a 1, ela não aparece, né? Então eu vou ocultar aqui a mensagem de exibição e na camada externa desse mapa eu vou desabilitar a legenda só para ficar mais, a amplitude aqui ficar maior da visualização. Legal, fizemos uma exploração bacana aqui na parte de mapa, né? Deixa eu jogar esse mapa aqui para cima para ele ter um destaque, né? E também vou pegar esse gráfico aqui de combinação de linhas, as médias de idade e de permanência, vou jogar aqui para a direita para eu colocar alguns KPIs abertos aqui na nossa base, né? Então, por exemplo, eu vou criar uma medida que me conte a quantidade de contrato. Olha que legal para a fórmula de criar a medida. Vou até apagar aqui, vem fazer do zero, né? Qual campo que eu quero trabalhar? Quantidade de contrato. Qual que é a agregação? Conta. Você quer contar distinto ou quer contar total? Né? Eu quero contar distinto. E ele monta a fórmula para a gente, ó. Bacana, né? E aí eu tenho aqui, eu vou chamar isso aqui de quantidade de contrato. Aí eu vou dizer que eu quero que ela seja, por exemplo, na cor verde. Criar. Uma vez criado, eu dou dois cliques nele, eu tenho um KPI aqui na tela, referente à quantidade total de contratos que eu tenho na minha base de dados, né?
é uma visualização bem interessante, né? Posso customizar a numeração do jeito que eu achar que fica melhor, né, para apresentar, e aí eu tenho essa informação aqui, né? Eu posso colocar a barra de rolagem aqui na tela, né? Eu vou até fazer isso para poder fazer um detalhamento aqui embaixo, ou posso criar várias outras pastas, né, de efeito visual exploratório, né? Vou deixar aqui a barra de rolagem para a gente ter um detalhamento, né? Colocar uma tabelinha aqui com detalhamento dos nossos dados, né? Para usar esses detalhamentos, ó, eu vou simplesmente sair clicando aqui em alguns campos que eu acho interessante, né? Então, a dias de permanência, qual que é a faixa etária, qual que é o gênero, né? Qual que é o município e a situação do contrato. Também vou querer explorar aqui, né? O dado está na memória, ele está calculando. E por fim, a nossa medida, né, que a gente já construiu aqui, que é quantos contratos que eu tenho para essas escolhas que eu fiz aqui para colocar na tela. Essa visualização aqui do gráfico de linhas, eu vou só tirar a legenda para que ele fique uma visualização mais limpa, né? Então vou tirar essa legenda aqui para ficar melhor distribuído, né? Eu já sei que num eixo é a média de permanência, no outro eixo a faixa. Tá aí, demorou um pouquinho para carregar, um pouquinho mais pesada essa tabela, né? Eu forcei um pouco a barra aqui, né? Eu posso dar um visual diferente para essa tela. Nesse caso aqui eu vou deixar assim para o vídeo não ficar tão alongado, né? Então, ó, o total de contratos que a gente tem, como estão esses contratos distribuídos em média de idade e média de permanência por estado, né? Aqui ao longo do tempo, aqui de uma maneira geográfica, né? Então, muito bacana, por exemplo, eu quero explorar um pouco mais aqui o Rio Grande do Sul. Então, quando eu clicar no Rio Grande do Sul, aí sim ele vai fazer o drill. Aqui eu tenho que arrumar a regionalização também. A mesma coisa que eu fiz para o nível estado, eu preciso fazer aqui quando a gente está falando do nível município, né? Para ele entender que a camada do ponto, ó, quando eu fiz o drill, a localização dele tem que entender que não é só o Brasil nesse caso, né? Nesse caso aqui ela vai ser uma camada composta, né? Então eu vou colocar, ela é o município, né? O nosso campo que a gente usa como município, ela vai ficar combinada. Deixa eu só ver o nome do campo município aqui. É nome do município. Perfeito. Então ela é nome do município concatenado com uma vírgula e o BR. Vamos ver se isso daqui dá certo, senão a gente coloca por estado. Nome do município concatenado com o estado. Para que nosso drill funcione adequadamente. Agora sim, ó, a gente tem o drill, né, funcionando adequadamente naquele estado. Então vamos refazer aqui esse filtro para a gente ver como é que vai ser o comportamento, né? Se quiser fazer uma exploração mais específica do estado do Rio Grande do Sul, né? Cliquei nele, ele vai descer o drill down aqui para cada município dentro do Rio Grande do Sul, né? A gente pode até inverter aqui o modo de seleção da mancha, né? Até porque ela não foi tratada para trabalhar com o nível município. Então a mancha, por exemplo, a gente pode inverter aquela regra de quando que ela aparece, né? Assim como a gente fez no município, que ele só aparece quando tiver um estado selecionado, na mancha a gente vai fazer exatamente o contrário, né? Então, se ela for diferente de um, aí sim eu exibo a mancha, senão eu não preciso ver. Ó. Agora fica mais legal eu poder explorar o meu drill pelo município, né? Uma vez que eu tinha feito o filtro no estado do Rio Grande do Sul. Aí eu vejo como que é o comportamento de faixa de permanência e por média de idade, né, de acordo com o que o próprio clique me sugeriu construir, e eu tenho um detalhamento aqui embaixo sobre isso. Né? Eu quero saber alguma informação que eventualmente não está na tela. Eu posso criar isso rapidamente, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma divisão, né, de gênero para entender quantos contratos que eu tenho a partir do gênero do que está no cadastro. Então, rapidamente, ó, eu faço essa distribuição. Curiosamente, deu quase metade exata, né? A pizza ficou dividida quase que no meio aqui, ó.
e eu tenho um novo indicador, né? Eu tenho uma nova seleção. Se eu quero saber um pouco mais sobre o sexo feminino ou sobre o sexo masculino, cada interação que eu faço atualiza todo o meu KPI, eu tenho todo o detalhamento da informação que eu preciso fazer, né? Uma outra análise que é interessante a gente poder fazer seria contratos ativos versus contratos inativos, né? Poder comparar isso também, né? Então, vou estender mais uma vez aqui para a gente trabalhar numa única página e vou colocar aqui, por exemplo, um gráfico de barras, estender esse gráfico aqui, ó, e eu vou querer saber por status de contrato, né, que ele é o ativo ou inativo, a quantidade usando uma multidimensionamento pelo município, né? Então eu tenho para cada município se esse contrato ele está ativo ou inativo, né? Deixa eu mudar esse gráfico aqui para um mapa de árvore, que pode ser que fique melhor, ou colocando o município na frente, melhor assim. Então eu consigo ter a identificação de cada município do Rio Grande do Sul, quantos que são ativos e quantos que são inativos por município, né? Então eu começo a fazer aí uma decisão mais ampla da minha informação. E, na verdade, essa situação, esse gráfico que eu gerei, ele acabou gerando um produto cartesiano. Pode ver que as barras são todas iguais, porque a nossa chave de relacionamento que a gente montou lá atrás foi por F, né? Então, o nível município ele está um nível abaixo da nossa chave, né? Então, isso daqui geraria uma falha de visualização, né? Até é interessante que a gente conseguir perceber isso, ó, e aí a gente pode trocar, então, essa visualização ou para o F, nesse caso aqui a gente já tem uma UF selecionada, ou de repente pela data, né? Eu quero fazer uma análise baseada na data. Então, de acordo com o mês-ano, ou ano-mês que seja, eu quero ver como é que é o comportamento desses contratos, ó. E aí eu passo a ter uma nova visualização dividida por gênero, né? Agora sim, interpretando por período, ó, eu consigo ter um indicador válido, rico e extremamente interessante para minha tomada de decisão, para minha descoberta, para minha exploração. Posso enriquecer com outras fontes, meus filtros ficam aqui, tem uma série de outros recursos disponíveis aqui dentro desse produto, né? Lembrando que ele é 100% responsivo também, então eu posso acessar de um smartphone, simulando aqui, ó, todos os gráficos, vou se autoajustar, né? Vou voltar para o modelo desktop e uma série de outros recursos que a gente pode explorar para montar painéis extremamente ricos que dão descobertas de verdade e que a gente consegue fazer uma análise exploratória bastante ampla, seja lá qual for o tipo de dados que você estiver trabalhando. Nessa aplicação, a gente construiu baseado em dados de saúde, né, de planos, contratos ativos e inativos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.